Olá, você que nos acompanha no Jardim da Educação, o canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim. Estamos começando hoje o programa Diálogos Docentes, que é um espaço pensado para dar visibilidade, vez, voz e lugar ao trabalho de nossas professoras e de nossos professores. Semanalmente, nós teremos edições direcionadas a todas as etapas e modalidades de ensino atendidas no Sistema Municipal de Educação de Belo Jardim. É a Secretaria de Educação e Tecnologia esperançando nesse chão para ajudar a construir uma nova história. Na primeira edição do Diálogos Docentes, nós conversaremos sobre a educação de jovens e adultos. Esta modalidade historicamente foi esquecida e secundarizada na história da educação brasileira. E nós, em Belo Jardim, decidimos começar por ela para dizer que aqui, nesse nosso chão, nós queremos garantir o direito àquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade correta, de uma forma qualitativa, eficaz e eficiente. Teremos duas edições do Diálogos Docentes falando sobre a educação de jovens e adultos. Na primeira edição, conversaremos a partir de uma ótica da própria Secretaria de Educação e teremos a diretora do Centro Comunitário Castelinho e também a coordenadora que estarão conosco falando sobre o trabalho com esta modalidade. Na segunda edição do programa, nós receberemos duas professoras e um professor que atua na educação de jovens e adultos para vivenciar conosco este momento, para entendermos mais o que é o trabalho com jovens e adultos na educação belo-jardinense. Vem com a gente. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, e seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Olá, você que acompanha o Jardim da Educação, o canal oficial da Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim no YouTube. É uma alegria estar com você para lançar neste dia o nosso programa Diálogos Docentes. Este é um programa pensado para dar visibilidade ao trabalho de nossas professoras e de nossos professores em todas as etapas e modalidades que nós atendemos no Sistema Municipal de Educação de Belo Jardim. Neste nosso primeiro programa, nós abordaremos especialmente a educação de jovens e adultos. Historicamente, a educação de jovens e adultos neste país foi secundarizada. E nós, em Belo Jardim, fizemos uma opção para dar visibilidade a esta etapa, a esta modalidade de educação tão importante para a vida daqueles e daquelas que não tiveram acesso à educação na idade adequada. Um direito lhes foi negado. E nós queremos fazer uma educação de jovens e adultos
cada vez melhor, de modo a suprir as carências e as negações desta etapa no nosso município. Nós queremos então começar da educação de jovens e adultos, da EJA, e a partir dela ir abordando a cada programa as outras etapas e modalidades atendidas na nossa rede municipal de ensino. Nosso programa Diálogos Docentes se organizará Nosso programa Diálogos Docentes se organizará sempre em 2 blocos. Em um primeiro bloco, nós abordaremos de forma mais geral a modalidade ou etapa sobre a qual nós estivermos dialogando, e no segundo bloco nós conversaremos com professoras e com professores da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim para que eles partilhem conosco as suas experiências. Secretaria de Educação e Tecnologia, esperançar nesse chão. Então, para iniciar nossa conversa, nós trouxemos neste programa de lançamento do Diálogos Docentes a professora Valcilene Oliveira, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos no município de Belo Jardim. Professora, bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento, certo? Dizer a satisfação de poder falar um pouquinho para vocês da educação de jovens e adultos do nosso município. Esta é uma luta, uma militância há muito tempo, a qual nós amamos, né? Essa busca pelo saber. E na educação de jovens e adultos não é diferente. Atualmente estou na Secretaria de Educação, junto à minha colega Solange Valença, e estamos com algumas propostas, né, e ações para que a modalidade possa progredir e ter visibilidade dentro da nossa rede. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre alguns sonhos e realidades, né, que vamos alcançar durante este ano de 2021. Com muita expectativa, junto à direção, à coordenação e os professores que estão no chão da escola, porque é com esse elo e esse trabalho em equipe que conseguiremos chegar ao nosso objetivo. Realmente este é o grande sentido. Construir a educação de forma coletiva, contando com professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras de escola, porque a educação se faz coletivamente. E hoje nós temos então a presença da professora Edna Dias, que é a atual gestora do Centro Municipal Castelinho. Professora, bem-vinda. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui participando dessa roda de conversas e poder dividir com vocês todas as nossas expectativas, experiências e também, né, poder compartilhar dos nossos projetos, porque a educação se faz em conjunto e com parcerias. E também conosco, neste programa inicial, neste programa inaugural, nós podemos dizer assim, a professora Luciana, que é coordenadora aqui na Escola Castelinho. Olá a todos e todas. É um prazer estar fazendo parte desse momento. Também é um prazer estar como coordenadora pedagógica aqui do Centro Comunitário Municipal Castelinho, o qual nosso maior objetivo nesse momento com a modalidade EJA é recomeçar. Tudo é feito de recomeços. Vamos então situar um pouco do que é que nós estamos pensando, planejando, enquanto Secretaria de Educação e Tecnologia, para atender às necessidades do público que frequenta, que compõe a educação de jovens e adultos. Então eu vou pedir à professora Valcilene que partilhe um pouquinho com a gente como é que está sendo esse planejamento da Secretaria, o que é que a gente quer fazer ainda em 2021 e o que é que já se anuncia para 2022. Então é isso, este ano, 2021, estamos dando continuidade a um sonho, né, já sonhado e executado este ano, junto com a Secretaria de Educação, com o apoio do nosso secretário executivo e da nossa Secretaria de Educação, que estão sempre nessa ponte, nos apoiando em tudo que planejamos. Então, algumas ações para a rede municipal, elas são bem ousadas, né, mas estamos acreditando que junto com toda a equipe escolar, com os professores e os coordenadores, nós chegaremos a esse objetivo. Então, nossa rede atualmente, ele é composto por 8 escolas que atendem a modalidade de educação de jovens e adultos. 4 escolas na zona urbana e 4 escolas na zona rural. E este apoio, ele está sendo e vivido dentro das escolas. Como coordenação municipal, eu e a minha colega Solange Valença estamos sempre dentro das escolas, fazendo essas visitas, esses apoios, participando dos projetos. E é assim que acreditamos que a educação vai dar certo.
Algumas ações, elas foram traçadas e uma delas são as formações continuadas, que é de suma importância para a vida do nosso professor, né? Como docente, precisamos estar em contínua formações. Então, a Secretaria de Educação, junto com o ICM, já estamos propondo algumas ações de formação. Uma delas é o Líderes Educadores, né, junto com a nossa colega Joana, que está nesse apoio. E todas as sextas-feiras, durante 7 encontros, estamos fazendo essa formação continuada com o professor da rede. Todos os professores estão participando, passaram por uma seleção e estão participando dessa formação continuada. Uma outra formação, também junto com o ICM, é o Comunidade de Aprendizagem, que ele traz muito a questão do diálogo, né? Que Paulo Freire já pregava, essa questão do professor dialogar. E estamos também com o Comunidade de Aprendizagem, né? Que traz uma proposta bem bacana, que é o diálogo entre o professor e o estudante, né? Que é de suma importância que se tenha isso em todas as modalidades, principalmente na educação de jovens e adultos, não é? Que é um público que requer atenção, diálogo, né? Porque é a partir desse diálogo, do conhecer do estudante, dos conhecimentos prévios, de toda a cultura que ele traz para as nossas salas de aula, que a partir disso o ensino-aprendizagem terá um êxito com mais eficiência, né? Este é o Diálogos Docentes, um programa pensado para dar visibilidade, vez e voz aos professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Este semestre está sendo um semestre muito especial para todos nós que compomos a educação de Belo Jardim, porque nós estamos fazendo o retorno presencial gradativo das nossas atividades. E a modalidade da educação de jovens e adultos já começou a fazer esse retorno. Para falar um pouquinho sobre isso, eu queria que a nossa professora Edna, que é a gestora da Escola Castelinho, dissesse para a gente como foi viver essa experiência do retorno. Reabrir a escola depois de um longo período fechada para acolher esses estudantes e essas estudantes da EJA. Bom, professor Everaldo, foi primeiramente muito emocionante, né? Era um sonho que a gente já vinha sendo traçado há alguns meses e que só agora, né, nós podemos ter concluído ele. De início assustou um pouco todo mundo, mas é uma modalidade que eu faço parte há muito tempo. Acho que Val sabe do amor que eu tenho pela EJA. E a gente teve todo um cuidado. Então, quando ela fala assim de acolher esse estudante, né, de uma forma especial, não que as outras modalidades não foram feitas, mas a gente teve todo um cuidado. E trouxemos aqui para a escola a psicopedagoga. Trouxemos também aqui a psicóloga, que fez um momento bem especial de acolhida com esses estudantes, falando da forma de nós mantermos esses cuidados, né, porque o Covid ainda não está totalmente eliminado, mas vai passar muito tempo ainda com essa situação aí de cuidado mesmo. Então, a gente não poderia deixar, né, que esses estudantes ficassem sem essas orientações básicas, né, e essenciais. Mas foi muito tranquilo, foi muito acolhedor, muito emocionante. A gente teve dinâmicas de afastamento, que eles puderam se entrosar, participar. Foi de forma muito afetiva, muito positiva. E todos os dias nós estamos aqui com nossos estudantes, né, de segunda a sexta, no horário das 19 horas às 21h30, funcionando normalmente, tudo tranquilo, graças a Deus. Só queria destacar, falando em protocolos, falando em biossegurança, que nós estamos sem máscaras aqui no estúdio, porque todos nós já fomos vacinados, inclusive com a segunda dose. Estamos aqui com uma certa distância entre nós e o álcool em gel continua nos acompanhando. E aí, terminando a gravação, a gente recoloca a máscara, só para deixar bem claro que nós só não estamos usando a máscara agora, no momento da gravação, e mesmo assim, estamos todos com o nosso ciclo de imunização completo. Por falar em ciclo de imunização,
Nosso público da educação de jovens e adultos é um público que também já completou o seu ciclo de imunização. Já foram vacinados com primeira e segunda dose. Mas, como bem mencionou Edna, nossa diretora aqui do Centro Comunitário Castelinho, os protocolos continuam sendo seguidos. E para falar um pouquinho sobre esses protocolos que estão sendo adotados nas escolas que estão retornando, eu queria então que Luciana, nossa coordenadora pedagógica aqui do Castelinho, comentasse com a gente um pouquinho como tem sido a adesão a esses protocolos. A gente sabe que na educação de jovens e adultos trabalhamos eminentemente com adultos, com pessoas já idosas inclusive, e que, portanto, tem um senso de responsabilidade, eu diria, mais apurado. Como tem sido a adesão, a vivência dos protocolos de segurança, especificamente com esse público da educação de jovens e adultos? Então, vejam só, ressaltando só o que a gestora Edna falou, todos os cuidados estão sendo devidamente colocados em prática. Essa retomada requer muita atenção e muita orientação, que nós estamos tentando repassar isso para os alunos, para que eles possam se sentir seguros nessa retomada presencial. Não só o Castelo, mas eu acredito sim que todas as outras instituições que têm a modalidade estão tomando os mesmos cuidados. Então, nós aqui, especificando, estamos, cada turma, cada fase, de acordo com a quantidade de alunos que nós estamos recebendo, que estão vindo aos poucos, é uma volta delicada. Então, nós estamos tendo o cuidado de separar essas turmas por quantidade. Aquela turma que fica escalonada, se tem uma determinada turma que tenha mais de 15 alunos, vamos supor 30 alunos, então, nós separamos essa turma, 15 alunos, que fica uma semana presencial, recebendo todas as orientações dos professores. E logo após, essa mesma turma fica online. E então, nessa semana que a turma ficará online, a outra turma vem e participa dessa aula presencial. Por que essa separação? Porque cada turma está sendo separada em duas. Exatamente para que não haja aglomerações. Para que a escola possa oferecer conforto e segurança a esses alunos. Então, na merenda, como também vamos oferecer merenda, temos os devidos cuidados, porque nesse momento que os alunos estão se alimentando, irá ter a retirada da máscara. Então, nesse momento é que devemos ter mais cuidado ainda, para que o aluno não venha a retirar a máscara e aglomerar. E também temos o horário reduzido, não é? Como já foi falado antes, temos um horário reduzido. As aulas iniciará das 19 horas às 19 horas e irá até às 21h30. Exatamente, para que esse aluno, professor Everaldo, não venha a passar mais tempo juntos. Até porque os cuidados, eles irão permanecer por muito tempo. Os cuidados e toda a orientação. Também temos o acompanhamento de psicólogas, sempre lembrando, sempre orientando esses alunos da importância de não tirar a máscara em sala de aula, de não compartilhar garrafas, porque, veja, nós estamos pedindo para o aluno ter sua garrafinha, exatamente para não ter esse problema de compartilhar. Não é? Nós não podemos compartilhar garrafas, canetas. As atividades aqui também estão sendo impressas, não parou. Porém, o aluno recebe essa atividade e o professor faz toda a correção pelo quadro. E não há uma rotatividade de atividades em sala, exatamente por conta de todos os protocolos de segurança.
Isso é uma questão extremamente importante, né? Porque a gente quer sim fazer o retorno, inclusive porque o período remoto ele nos satura, porque ele acaba exigindo muito de nós, mas nós estamos fazendo na Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim um retorno com segurança, obedecendo a todas as orientações dos protocolos sanitários e de saúde. A professora Valcilene mencionou o processo de formação que está sendo organizado para os professores e professoras da educação de jovens e adultos. E eu vou pedir para ela, então, que ela detalhe um pouco mais como é que estão sendo propostas essas vivências. Aí, o Instituto Conceição Moura, um grande parceiro da educação de Belo Jardim, merece o nosso destaque e a nossa gratidão, inclusive. Mas, além disso, professora, que outras ações a Secretaria de Educação, através da Diretoria de Ensino, da coordenação da EJA, está propondo para a Rede Municipal de Ensino? Dando continuidade a estas formações, né, Everaldo, nós também estamos com a proposta e já traçamos os objetivos, já sentamos com um outro parceiro muito importante, que é a FBJ, junto com os estagiários, né, que eles estão vindo para somar junto conosco nessa proposta de formação continuada. E esta semana estaremos sentando com esses estagiários para traçarmos uma formação em formato de oficina para os professores das primeiras e segundas fases. E por que primeiras e segundas fases? Porque é o ciclo de alfabetização. Então, achamos necessário que esse professor trabalhe de forma dinâmica, respeitosa. Então, a partir deste momento, dessa primeira formação que está sendo prevista para o início de outubro, então, nós vamos estender para as terceiras e quartas fases. Então, a partir deste momento que a gente pensar, traçar e executar para as primeiras e segundas fases, estenderemos para as terceiras e quartas fases. Uma coisa importante, professora Valcilene, da gente destacar é que dinamismo não significa infantilização, porque isso é um problema que historicamente acontece com a educação de jovens e adultos, né? É muito comum em alguns lugares a gente ter uma infantilização dos adultos, propondo para eles as mesmas atividades que são propostas para as crianças de 8, 9 anos que estão nesse processo de alfabetização. Importa dizer que a gente, mesmo estando vivenciando o processo formal da alfabetização, da escolarização, são pessoas adultas, portanto são pessoas que já têm toda uma história de vida e que não podem ser infantilizadas. Precisam trabalhar de forma dinâmica, mas reconhecendo seus saberes, suas especificidades e suas experiências de vida, que são, como Paulo Freire nos ensinou, combustível para o trabalho com essas pessoas. Verdade, professor Everaldo. E essa proposta vem exatamente neste formato, né? De trabalhar a formação continuada com esses docentes através das oficinas. Então, nós vamos trabalhar neste formato de não infantilizar as atividades, porque como nós estamos sempre no chão da escola, junto com os professores, então, nós nos deparamos com algumas situações, né, que o professor vem dos anos iniciais e quer usar a mesma metodologia dentro das turmas de alfabetização de jovens e adultos. Então, esta formação continuada, ela traz exatamente esta proposta de muitos professores, a desconstrução de algumas didáticas, de alguns métodos que o professor utiliza, de não infantilizar as atividades, mas sim trabalhar com a realidade, com a cultura que o aluno traz para dentro da sala de aula. Então, Everaldo, além dessa formação, né, que vocês viram algumas fotos, que nós já tivemos alguns encontros, e será executada em breve nas nossas escolas. Cultura e realidade. São dois aspectos que não podem ser negligenciados jamais com quem trabalha na educação de jovens e adultos. Primeiro, o respeito à realidade. Aliás, são princípios freirianos. Respeitar a realidade do estudante, respeitar aquilo que ele traz como sua bagagem, aquilo que ele traz como sua história. Segundo, atenção à cultura, porque nós somos seres que estão sendo no mundo, como o próprio Paulo Freire nos ensinou. E aí eu queria que falar a respeito dessa realidade do público da educação de jovens e adultos. Eu queria que a Edna falasse um pouquinho para a gente como é, que público é esse que a gente atende, né? Como é que vem essas pessoas, que expectativas elas alimentam e de que forma a escola fomenta as esperanças, os desejos, os sonhos da população que frequenta a educação de jovens e adultos. Acho importante demais essa questão da formação, né? É algo que a gente sonha há muitos anos.
e que está sendo realizada agora, nesse momento, né? Então, é muito importante. O tema é esperançar nesse chão e não fica no chão, né? Realmente ele está saindo, né? Ele está acontecendo. O importante é isso. E quando a gente fala aqui, professor, dessa modalidade, nós temos todo um cuidado. Nós temos aí o projeto Busca Ativa, né? E dentro desse projeto Busca Ativa, nós da Escola Castelinho criamos Castelinho na Comunidade, que é tirar o professor da sala de aula e levar ele para dentro dessa comunidade para conhecer a história desse aluno, como ele trabalha, como ele convive, justamente, Valcilene, para que quando ele chegar aqui, ele já conheça o aluno, ele saiba que não deve tratar ele como uma criança, mas sim como um adulto que trabalhou o dia todinho, que chegou aqui cansado, e que precisa de aulas dinâmicas para que ele não durma, né? Que ele precisa de conteúdos da vida para o agora, e não conteúdos que ele não sabe nem que vai usar, se um dia poderá vir usar esses conteúdos. Então, nós estamos tendo todo esse cuidado, né, preparando o nosso professor nesse projeto, que nós já vimos na ativa desde de fevereiro, com a comunidade, Castelinho na Comunidade, dentro da comunidade. E também a nossa expectativa maior é se dirigir também às empresas, para aquele público que está lá, que parou de estudar por um motivo maior, que a gente sabe, né, que entre estudar e trabalhar e sobreviver, ele sempre vai escolher sobreviver, que é o trabalho. Nós estamos com esse projeto, o qual Solange Valença também fez parte da elaboração dele, Luciana, entre outros parceiros, né? E conseguindo muitas coisas. Então, essa expectativa quanto a essa modalidade, a partir de agora, né, com o apoio da secretária Carmen Peixoto e do nosso secretário executivo, também das nossas coordenadoras que nos apoiam muito, de levar essa proposta adiante. E a partir de agora, né, de outubro, nós teremos aí uma novidade maravilhosa, que nós conseguimos uma parceria. Nosso parceiro Maciel Alves Tavares, diretor de empreendedorismo da Secretaria de Cultura, ele é o nosso parceiro aqui no Castelinho, né? A gente apresentou a nossa proposta para ele, ele abraçou e está disponibilizando, a partir de agora, de outubro, 5 cursos profissionalizantes. E eles vão receber certificado do SEBRAE. Então, esse é mais do que um sonho que a gente está podendo realizar ainda esse ano de 2021, agora no mês de outubro. É isso aí, nós estamos pensando muitas mudanças, muitas novidades para a educação de jovens e adultos no município de Belo Jardim. E para falar sobre isso, eu vou convidar a professora Valcilene, mais uma vez, uma das nossas coordenadoras municipais da modalidade, para anunciar em primeiríssima mão o que é que está sendo planejado a médio prazo, bem pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai ter grandes novidades para a nossa EJA, e aí a professora Valcilene vai nos anunciar isso. Todas essas ações pensadas para a educação de jovens e adultos, elas estão no Plano Municipal de Educação, né, na meta 8, 9 e 10. Então, as formações continuadas, a profissionalização dos nossos estudantes dentro das salas de aula, todas essas metas, elas estão dentro do nosso Plano Municipal. Quando Edna fala sobre conhecer o estudante, sobre a vivência desse estudante dentro das nossas salas de aula, nós nos levamos a repensar sobre o currículo da educação de jovens e adultos, né? Como está sendo executado, qual é o currículo, quais são as prioridades que eu tenho dentro desse currículo da educação de jovens e adultos e está sendo executado dentro das nossas salas de aula. Esse é um assunto que deve ser pensado junto ao nosso professor. E também essa é uma proposta, que a partir de dezembro possamos reunir os nossos professores da rede e juntos, ouvindo, para que seja um diálogo participativo, construir o nosso currículo da educação de jovens e adultos do nosso município. Por que não tê-lo, né? Uma vez que há tanto tempo nós utilizamos o currículo dos anos iniciais e dos anos finais. Então, por que não ter um currículo próprio? E este é um dos nossos sonhos. Dando continuidade aos sonhos, né, que são muitos para esta modalidade, temos também um muito ousado, que em breve está sendo proposto aí para a nossa sociedade, para a nossa comunidade escolar, é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, este projeto ele já foi criado, está na mão do jurídico, né, passará para a Câmara de Vereadores para ser aprovado e promulgado pelo nosso prefeito, e em breve teremos
o nosso Centro de Educação de Jovens e Adultos. E o que é que esse centro vai nos proporcionar? O que é que ele vai atender? Além do nosso público da educação de jovens e adultos, jovens, adultos e idosos, ele vai ter algumas opções para que esse público venha se beneficiar. Salas de informática, né, para que os estudantes possam ter esse acesso, uma vez que nós vimos que a tecnologia está sendo tão enfatizada e importante na nossa vida, né? Veio as aulas remotas aí, muitos professores, como os estudantes, tiveram essa dificuldade desse manuseio tecnológico. Então, a proposta do centro é que tenhamos esta sala para atender esse público. Além dessas salas, nós também vamos atender a educação de jovens e adultos nos 2 turnos que atualmente não está sendo atendidos, né? Que são os adultos que precisam trabalhar à noite e que não têm essa oportunidade de estudar. Então, o centro vem com essa proposta de atender manhã e tarde e noite também, né? Para aqueles que queiram participar e estudar no nosso centro. Além do Centro de Educação de Jovens e Adultos, nós também vamos ter o projeto, né, da mudança da EJA de fases para módulos. E aí a gente pode tirar um outro momentinho para a gente discutir sobre esta mudança, como vai ser estudada e como vai ser pensada junto com você, professor, e toda a rede que faz parte da educação de jovens e adultos. Como bem falou a professora Edna, este reconhecimento e essa aproximação com nossos estudantes da EJA é essencial. Para falar um pouquinho sobre essas intervenções na educação de jovens e adultos no cotidiano da escola, a professora Luciana, coordenadora aqui no Centro Municipal Castelinho, vai falar um pouco como tem sido esse trabalho pedagógico junto aos professores e intervindo no processo de aprendizagem dos estudantes. Visando toda essa questão que já foi posta aí, né? Todo o trabalho de intervenção irá ser feito, principalmente por conta desse longo período de afastamento dos alunos da sala de aula. Essas aulas online, elas são dinâmicas, são diferenciadas, para que possa chegar até a esse aluno que está tão ausente, que está passando por toda a situação de pandemia ainda. Então, com a volta desse público presencial, toda a atenção deve ser dada. Por que deverá ter o trabalho de intervenção? Esse projeto de intervenção é de fundamental importância, porque tem muito aluno que está vindo com muita dificuldade, principalmente aquele aluno que não conseguiu acompanhar a aula remota. São diversas situações que nós estamos nos deparando. Então, tem aquele aluno que está, por exemplo, numa 3ª fase, que não está totalmente alfabetizado. Então, estamos tendo esse olhar especial, estamos voltando esse olhar para esse aluno, para que ele possa realmente resgatar esse tempo que só a aula presencial pode oferecer. Eu acredito que nada substitui esse contato, não é? Professor-aluno. Não tem aula remota que substitua. Então, esse trabalho de intervenção será feito não só nas 3ª fases, mas principalmente na 1ª fase, na 2ª fase, 3ª e 4ª fases. Todos os alunos irão passar por uma peneira e vamos detectar quais são as necessidades e atender esse aluno para que realmente ele termine aquela fase devidamente como deveria ser, tendo toda a assistência, o professor acompanhando ele com todos os planejamentos de acordo com a situação de cada um, e assim nós vamos seguir com mais segurança e resgatando, fazendo com que esse aluno resgate tudo o que ele não conseguiu desenvolver durante todo o período. E pegando a deixa aqui da nossa coordenadora, professor, é importante, eu sempre digo assim, não existe tempo perdido, né? O aluno que quer aprender, ele vai aprender. Nós estamos recomeçando e recomeçando do chão. Esse é o nosso foco principal aqui na Escola Castelinho. Muito obrigado, professora Edna, professora Luciana, professora Valcilene. Este é o Diálogos Docentes, uma promoção da Secretaria de Educação e Tecnologia, Esperançar nesse Chão.